Oi, gente! O tema de hoje é ômega 3. Você já deve ter escutado falar nesse suplemento alimentar, né? Na verdade, alguns até dizem que nem é suplemento e sim um alimento, porque trata-se de uma gordura, um lipídio de excelente qualidade que é poliinsaturado e que traz vários benefícios para o nosso corpo, principalmente a questão da saúde coronariana, do coração e da saúde mental. Ele tem também, o ômega 3, uma excelente poder anti-inflamatório. Então, tanto é que, por exemplo, em alguns casos os obesos são tratados com o ômega 3 também para ajudar a emagrecer, porque eles têm mediadores anti-inflamatórios. E o corpo do obeso, normalmente, a gordura, ela também serve para levar mediadores anti-inflamatórios por todo o nosso organismo. E o ômega 3 entra combatendo isso aí também. Vários estudos são feitos e a cada ano a gente vai tendo novidades nessa área, até porque é uma área que não para nunca. Mas na verdade a gente sabe que hoje e sempre, né, mas cada vez mais no dia a dia, numa sociedade em que a gente tem cada vez menos tempo de cuidar da nossa saúde, a alimentação acaba ficando pior, mais estresse, menos horas de sono, menos atividade física, e isso tudo faz com que o nosso corpo precise de alimentos que sejam importantes para ajudá-lo a funcionar bem, né? E o ômega 3 é um deles, porque realmente tem esse poder anti-inflamatório e ele também ajuda muito a proteger e a lubrificar, por exemplo. Há um estudo na área oftalmológica que ressecamentos visuais também são importantes, o ômega 3 atua diretamente nisso. Então, assim, há quem diga que o ideal seria suplementar com cápsulas, mas é uma pena que nós, brasileiros, não tenhamos o hábito de comer tantos peixes, principalmente peixes de águas geladas, mais profundas, como é o caso, por exemplo, do salmão, do atum, da própria sardinha, que é um peixe mais acessível, a anchova também, a própria carne de caranguejo também é importante, é rica em ômega 3, e não só esses peixes, mas também como frutas oleaginosas, como castanha, castanha do Pará, nozes, amêndoas, a chia, a linhaça, são substâncias que deviam estar sempre presentes na nossa mesa e que a gente não tem muito hábito de fazer isso. Porque se a gente comesse bem, pelo menos duas porções ou 3 de peixe por semana, tá? E não precisa comer demais, é uma porção considerável. E se a gente pudesse ingerir nas saladas, salpicadas nos sucos, a chia, as nozes, as sementes que são importantes, a linhaça ou as castanhas do Pará, a gente poderia ter aí uma quantidade de ômega 3 importante na nossa dieta, no nosso dia a dia, e a gente não precisaria suplementar. Até porque se sabe também, os estudos também estão sendo feitos nesse sentido, de que se a gente toma muita quantidade, a gente acaba afetando outras coisas que não são importantes. E o ômega 3 ele é muito fundamental para diminuir a quantidade de triglicerídeo abundante no nosso corpo. O triglicerídeo a gente sabe que além de vir de gorduras que não são saudáveis, a gente também come através dos carboidratos. Lembra que eu já falei nas aulas de carboidrato, em aulas de diabetes, na própria aula de triglicerídeo que eu já dei, que quanto mais a gente come carboidrato, refinado principalmente, arroz, batata, a batata, mas o arroz branco, a massa branca, o pão branco e coisas ricas em açúcares, a gente tem uma quantidade muito grande de triglicerídeos que pode ser armazenada no nosso corpo através desses alimentos. E aí o triglicerídeo faz o quê? Ajuda a que haja uma grande circulação de gorduras no sangue, no fígado inclusive, e aí o que acontece? Pode haver o aumento do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, com consequentemente o aumento de gorduras circulantes em veias e em artérias, podendo criar aí problemas sérios, né? De pressão alta, de arritmia cardíaca. E o ômega 3 ajuda muito a diminuir essa quantidade de triglicerídeos circulantes e melhora inclusive o HDL colesterol, que é o bom colesterol. Então, assim,
Tudo dependendo de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, em que você, além de se alimentar bem, você também faz atividade física, que é fundamental nesses casos, tá? Então, inclusive o ômega 3 também é importante quando a gente faz atividade física, pois ajuda também nos processos anti-inflamatórios, ajuda até na resistência que a gente tem no desenvolvimento dos exercícios, tá? Então, é muito interessante. E ao longo da semana vocês vão vendo, e no jornal também, que eu vou dando as dicas dos alimentos que contém, a quantidade que você deveria comer por semana, para poder garantir uma boa alimentação. E não ficar só, porque até pela sociedade estar assim, muito corrida, o pessoal está querendo muito pílula, né? Tomar remédio, tomar suplemento. E, gente, vamos cuidar do que é básico na nossa vida, na nossa saúde, que é comer bem. Vamos ter um tempo para isso. Até porque, até por questões sociais, né? A gente parar, sentar, poder comer bem, poder comer com qualidade. Isso faz bem ao psicológico, faz bem à saúde mental também, né? E o ômega 3 também ajuda na saúde mental, ajuda inclusive em estudos, né? Favorecendo a que o Alzheimer não fique tão acelerado, ou que se previna alguns traços, alguns sintomas. Então, assim, muito estudo está sendo feito na área, a cada ano a gente tem novidade, mas o que é mais importante nisso tudo é um estilo de vida saudável, em que a gente coma bem, em que a gente se exercite, que a gente beba água e escolha os melhores alimentos. Para você ter uma ideia, na Europa, principalmente em Portugal, que é um país que a gente conhece tanto de ouvir falar, né? Eles consomem em média, cada pessoa, 50 quilos de peixe por ano. Aqui no Brasil, nem 12 quilos a gente consome. E eles lá têm uma saúde muito melhor e uma quantidade de ômega 3 circulante no corpo muito maior. Então vamos repensar isso, investir na alimentação, se alimentar melhor para que a gente consiga investir mais na nossa saúde. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho algum indício de que eu tenho pouco ômega 3 no meu corpo? É raro, mas pode acontecer da pele estar mais ressecada, você ter uma dermatite, você ter um ressecamento aqui e ali. Por exemplo, para você ter uma ideia, a minha mãe estava com ressecamento nos olhos e uma das medicações de suplementos que eles fizeram foi o ômega 3. Olha que interessante. Então, assim, para você ver como a gente come errado e como a gente precisa ouvir às vezes de um especialista, o quanto é importante você saber escolher os alimentos que você consome, né? Então, assim, as opções que nós fazemos no nosso dia a dia são fundamentais, porque aqui, por exemplo, tá cheio de castanha, cheio de nozes, cheio de chia e linhaça e tudo mais, e nem sempre as pessoas consomem e optam por esse tipo de alimento. Então, é muito importante que no dia a dia a gente repense isso, tá bom? Aqui na minha casa, na sua casa, enfim, nós somos aí seres humanos e a gente faz e comete e escolhe coisas que nem sempre deveriam, né? Mas não fique só na onda da suplementação, vamos atrás de uma boa alimentação. Durante a semana eu falo mais sobre esse ômega 3, inclusive a diferença do ômega 6, porque às vezes tem uma certa diferença. Esse pedido foi de uma seguidora muito importante, muito querida para mim também, de falar sobre a suplementação com ômega 3. E durante a semana, então, eu vou dando mais detalhes sobre o assunto para que o nosso vídeo não fique tão grande assim, tá bom? Um abraço para você, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com outro assunto. Um abraço.